Pergunta que gostaria de começar? Acho que é só abrir o microfone, né, Clarissa? Cada um pode abrir o microfone, tá? Ou ninguém tem pergunta? Emília, eu tenho uma questão, então, já que ninguém abriu aí, sobre Eu tenho também depois. Tá, legal. Sobre os buscadores, né? A gente fala bastante sobre isso no curso, mas tenho algumas dúvidas, assim. Vejo que alguns, todos nós aqui, imagino que somos, né? Mas vejo buscadores que só buscam. E aí, qual que é o momento de eu parar de buscar para partir para uma ação, talvez? Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala de eu parar de buscar para partir para uma ação, é o momento onde a tua obrigação deixa de ser cuidar dos outros, do teu sistema, a gente está falando, para que você possa cuidar de outras pessoas. É isso? Eu acho assim, no início, o buscador fica estudando muito, né, quer melhorar cada vez mais, enfim. Mas Ele existe busca uma missão, né? conhecimento para poder trazer aquilo para o Para o sistema dele, sistema, para que os outros isso. possam se desenvolver, certo? E qual que é? Tem algum ponto aí dessa parada para a gente sair e auxiliar outras pessoas no mundo, né? Esse ponto, normalmente, ele vem a partir do momento que você já levou aquilo e você se sente paralisada, emaranhada por aquilo que é da família, entendeu? E é como se os outros já receberam tudo aquilo que eles precisavam para poder seguir o seu caminho, e os outros estão ali naquele lugar e você se sente paralisada, entende? Voltou outra Sumiu vez. tudo. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Alguém entrou aqui no Zoom. Sumiu tudo. Deixa eu dar um. Quando você se sente paralisada e ao mesmo tempo você olha no seu sistema e você vê que você já passou tudo aquilo que você aprendeu para eles e que de repente tem alguém que está amarrado lá e que não está saindo, mas que é por escolha deles, entendeu? Daí é o momento de você começar a desvincular, sair desse emaranhado e seguir o seu caminho. O que impede? Uma necessidade de controle, de querer que o outro mude. Então, por exemplo, eu sou buscador da minha família e eu enxergo que, sei lá, tem alguém lá, um membro da minha família que não vai. Ao invés de eu ficar me metendo na vida daquele membro, eu entendo que aquilo é uma escolha da pessoa, né? E eu vou seguir o meu caminho, eu vou olhar para onde eu precisar olhar. Se me buscarem, né, eu posso até ajudar ainda, mas eu não posso me paralisar, entende? Não sei se foi claro. Sim. Tá? Então, e o que impede normalmente é porque o buscador ele tem uma coisa muito forte de querer controlar o resultado do outro, de não se conformar de o outro estar naquele lugar, entendeu? Então, esse não se conformar é que gera um emaranhado e aí não consegue ir adiante, tá? Isso, para quem não fez, é do curso do Mercúrio Sistêmico, né? Que a gente olha essa questão dos buscadores, tá? Ok? Ok, Emília, baseado na sua resposta, me veio uma outra dúvida. Posso? Porque tinha uma outra pessoa, não sei se é o mesmo assunto. Pode. Depois a outra pessoa, talvez seja outro assunto, daí a outra pessoa fala. Diga, Cláudia. Quando o buscador parece que não quando o buscador parece que não tem força para fazer o que ele tem que fazer para ele, para se cuidar ou cuidar da sua vida, isso também está relacionado a esse controle que não consegue liberar? Tá. O buscador, ele recebe uma carga muito grande de força, tá? Quando ele está no caminho, quando ele está servindo, tá? Quando esse buscador tem dentro de si
necessidade de controle, arrogância, quando ele está mais no ego do que aqui, entendeu? Essa ajuda passa a ser limitada, entende? É como se, enfim, ele não consegue acessar nada que pudesse ajudá-lo a seguir adiante. Por quê? Eu estou no meu caminho, e a gente estava falando agora no início, para a gente, quanto a gente se fortalece quando a gente está no caminho de evolução, eu estou no meu caminho quando eu não estou usando isso para me sentir maior do que o outro, para me sentir melhor do que o outro. Eu estou no meu caminho quando eu estou aprendendo, eu estou permitindo que o outro se melhore, mas eu estou respeitando, eu não estou me sentindo melhor do que os outros da minha família. Entendeu? Então, quando a pessoa entra numa postura de eu sou melhor, eu me desenvolvi mais, eu consigo saber o que todo mundo está sentindo, e eu acho que isso tem muito a ver também com uma necessidade de... Porque aí você entra no julgamento. Eu olho aquela pessoa e acho que aquela pessoa sente tal coisa. Eu olho aquela pessoa... As pessoas confundem muito essa coisa da intuição e de conexão com o ego. Principalmente as pessoas que se colocam nessa coisa de evoluir, porque eu fiz o curso disso e eu aprendi, então eu sei o que está acontecendo com o outro. E eu sempre falo para os meus alunos, precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Aquilo que eu estou trazendo, ele está sempre baseado em conhecimento. Então, por exemplo, eu posso estar, sei lá, jogando carta e eu estou baseado naquela carta que saiu quando eu falo isso. Eu estou baseado no meu conhecimento de, sei lá, de astrologia quando eu falo tal coisa. Eu não estou inventando. Quando eu falo, por exemplo, quando eu estou fazendo uma constelação, eu estou ali dentro do campo. Então, aquilo que eu estou passando não é uma coisa de dizer eu sou maior do que todo mundo, eu estou sabendo que você está desse jeito. Não, eu coloco uma frase de solução para testar a partir do momento que eu escuto aquilo que está vindo no campo. E eu estou baseada nas leis. Eu sei que quando alguém não está respeitando o lugar do outro, ali está gerando um desequilíbrio, está gerando uma cobrança. Então, é esse servir, né? Eu recebo um conhecimento, eu recebo uma ajuda do universo e eu vou servir a minha família, aqueles que precisam, sem querer me colocar maior do que eles. Muito mais no amor do que no ego. Respondi? Acho que sim, porque aí quando você se coloca no ego, você fica preso no seu ego, você não evolui. E daí nada que você aprende... Nada satisfaz, nada tá bom, aí você perde força, perde energia, é isso. Perde energia. E aí você vai ser julgado, e daí você vai ser criticado, e aí vai vir essa tua necessidade, porque você já está no ego, a necessidade de também lutar contra isso. Aí nada tá bom, aí vem insatisfação, aí você fica correndo atrás do rabo, né? Na realidade, essa força que você recebe é para tua evolução também. Você serve. Então, você evoluiu para servir, porque é assim que a gente vive, a gente evolui para servir. Mas você precisa ter consciência o tempo inteiro, que é orar e vigiar, né? O quanto eu estou no eco, ok? Ok, obrigada. E aí a pessoa que tinha pedido aí, obrigada também. Quem é que disse que tinha uma pergunta? Eu, Emília. Laís. Oi, Laís. Tudo bom? Linda. Quanto tempo? Muito bom te ver numa live. Saudades. Diga, minha querida, qual é a pergunta? A minha dúvida é a seguinte, bom, eu nunca pensei em ser terapeuta, mesmo fazendo toda a jornada na APS, enfim, a constelação foi o que, né, mudou a minha vida e eu criei um site de atendimento online que chama Eu Vejo Você e tem dado super certo, só que eu tenho uma outra carreira, eu sou diretora de expansão de uma marca. E só que eu mesmo assim eu atendo pelo site porque existe uma demanda, ainda mais agora com online. Então a minha dúvida é a seguinte:
como não ficar na dualidade quando você tem duas funções na sua vida? Por exemplo, de consteladora, terapeuta, que eu já aceito que eu sou, porque eu já tenho isso, já faz... Meu primeiro curso foi em 2016, então já faz 4 anos que eu estou nessa jornada, mas eu também sou publicitária, pós-graduada, então eu fico nessa dualidade, é como se eu tivesse dividida entre as duas profissões. Tá. Qual é a solução para a divisão? O que eu senti na minha vida, inclusive, que eu também já acompanhei outras pessoas, é que se for para você ir para esse outro lado, a coisa acontece e você nem percebe. Uhum. Enquanto você tem na dúvida, continua aí nos dois, entendeu? Uhum. Vai adequando, atendendo quem você pode, no horário que é possível, se puder ainda se capacitar mais para isso, já que é uma coisa que te satisfaz, porque você tem uma alma evoluindo. O que eu entendo do que você me fala é como se talvez, se não aconteceu, é porque você não está pronta totalmente, você está num caminho de desenvolvimento ainda. O fato da gente ter feito o curso não significa que a gente está pronto. Você fica pronto quando você vai ganhando experiência nisso, né? Quando você, à medida que você vai aprendendo com aquilo que você faz. Então, e quando chegar a hora, você vai ver. Você não sabe, você vai acordar num dia e aí, de repente, aquele outro já acabou. E você nem consegue explicar por que acabou, entendeu? Entendi. Então é um caminho mesmo. Eu falo que é como se tivesse, sabe aquela coisa que a gente fala que teve a estrela que Nossa Senhora seguiu lá, né, para o nascimento de Jesus, sabe? Que você vai seguindo e aquilo acontece. Então eu acho que nós temos essa estrela, sabe? A gente talvez não tenha uma consciência. E aonde você tiver que estar, quando você está com você mesmo ali, totalmente fora do ego, quando você está conectada com você e com a sua missão, as coisas acontecem de uma forma muito leve. E parece que a gente é tão pequenininho, porque você fala, gente, mas eu não tive nem muita escolha, sabe? Quando você vê o negócio já aconteceu. A gente, às vezes, antes até você fala, nossa, talvez eu tivesse que fazer uma escolha, não sei o quê. Mas, assim, segue adiante, sabe? Vai indo e confia. Se coloca a serviço, sabe? E dizendo, se tiver que acontecer, vai acontecer na hora. Eu estou seguindo o meu caminho de evolução. Em paz, sabe? Aqui dentro. Tá, obrigada. Tá bom? De nada. Tá ótimo, obrigada. Quem mais tem alguma pergunta aí? Eu, Emília. E assim, ó, tudo isso que tu falou referente a essa dualidade que ela tá vivendo, serve também pro medo? Eu me senti bem conectada, assim, porque tu iniciou o vídeo falando sobre o medo, né? E a gente olhar pro todo, pro sistema. O medo de atuar, você fala? Ou outro medo? É o medo de atuar, você fala? É o medo de atuar, é o medo desse novo, do online. Eu não comecei nem no presencial, né? Eu fiz 3 atendimentos com boneco, não fiz workshop ainda. Então, para mim, é tudo muito recente, eu tô dando meus primeiros passos. E assim, eu até tinha anotado aqui de te pedir uma dica de como que a gente pode deixar o medo de lado, sem julgamento, né? Sendo que, assim, o que eu vejo? Que o medo, ele nos impede de perceber, né? Principalmente assim, nessa situação, assim, a gente não tá com a pessoa sentindo, né? E aí, ainda com medo, aí eu acho que a gente percebe bem menos. Tá. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho do medo, tá? Acho que fica melhor, né? Vou falar um pouquinho do medo. Então, assim, no teu caso é diferente do caso da Laís, porque você já trabalha mais ou menos nessa área, né? Não é isso? Então, é uma insegurança que você tem com relação a atender de determinada forma e esse medo. Quando eu olho, eu sei um pouquinho da tua história de vida, porque você fez o curso comigo, tal, e a gente teve oportunidade de olhar. Então, assim, tinha muita situação lá do seu passado, lá da sua alma,
que era uma postura de você se exigir muito e de você se achar incapaz. Lembra que a gente viu isso? Né? Então, ou seja, eu acredito que o que você ainda está vivendo é um resquício daquilo que você viveu lá atrás, sabe? Daquela postura de, já que não é do jeito que eu quero, eu vou acabar com tudo. Lembra? Que é uma postura de não se flexibilizar e não se aceitar, sabe? Uma cobrança interna muito grande de que tudo tem que ser perfeito. E eu acho que aí tem um peso muito grande para você. E, ao mesmo tempo, uma compreensão de que a gente tá... Se a pessoa precisasse de algo mais do que o que você pode dar, ela não estaria na tua frente. Ela estaria com outra pessoa, certo? Aquilo que eu falo. O cliente que vem para mim, ele precisa de mim. O cliente que precisa do Hellinger vai para o Hellinger, certo? Ele não vem para mim. Quer dizer, o Hellinger agora não atende mais, né? Mas, enfim. O que eu quero dizer é que existe uma compreensão, e que eu acho que você precisa trabalhar em cima disso, que o que protege a gente não é o sentimento, são os comportamentos, tá? Então, eu sinto medo. Se eu sinto medo, o que vai me proteger desse medo, para eu não fazer algo errado, são os meus comportamentos e não o fato de eu sentir medo. Quando eu sinto medo, eu vou buscar atender esse medo com um comportamento. Então, por exemplo, eu tenho medo de atender online. Qual é o comportamento que eu vou ter aonde eu vou me sentir capacitada, focada para que eu possa atender? Então, por exemplo, você já trouxe aí na tua conversa, na tua fala, que você não está de frente para a pessoa e você acha que você não vai sentir. Então, certo? Então, isso é um bloqueio, ou seja, eu não vou sentir. Eu sinto quando eu estou do lado da pessoa. Não é verdade isso, né? A gente, mesmo quando você está fazendo um atendimento online, se você está totalmente conectada com a pessoa, você sente exatamente... Tem gente que sente até melhor online do que se estivesse presencial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer testes, né? Pegar pessoas onde você não vai cobrar, de repente, e experimentar. Ou seja, o que eu quero dizer é que, para que a gente tenha um comportamento que vá desenvolver na gente uma capacidade, a gente precisa se colocar em risco. Deu para entender? Entendi. Se o teu foco é na tua proteção, você está com muito mais foco na tua proteção do que em servir a vida, do que em ajudar o outro. Estou falando com todo respeito, entendeu? Entendi. Eu sei que a tua intenção é uma intenção positiva, que é aquele exemplo que eu dou. De repente, se você vê alguém cair na rua quando você está andando, você vai pensar, será que eu sou capaz de levantar essa pessoa? Será que eu tenho força e vai deixar a pessoa lá caída no chão? Então, se o teu foco está na tua capacidade ainda, você não está no amor, no querer ajudar. Você está em ser boa, em ser perfeita. Entendeu? Ah, entendi. Dá conta. Quando você sabe priorizar, eu não preciso ser perfeita. Qual é o comportamento que eu vou ter que vai garantir que eu vou fazer um trabalho legal, com respeito? Sei lá, eu estudar isso, ou eu me colocar para fazer. Então, de repente, eu posso oferecer um atendimento onde a pessoa não vai me pagar, mas de alguma forma eu estou ganhando e eu estou desenvolvendo essa capacidade de me manter ligada na pessoa, porque esse era o meu medo específico do atendimento online, entendeu? Então, quando eu tenho medo, eu crio um comportamento que vai me tirar desse medo. Ficou claro isso? Ficou. Ao invés de eu ficar ruminando esse medo, eu me pergunto qual é o comportamento que eu vou criar que vai me tirar
desse medo e que vai me gerar confiança. Eu preciso atender. Tudo bem, mas eu não posso atender se eu ainda não confio. Eu não posso cobrar de alguém. De repente, vai que eu não faço. Tá bom, então. Para isso existem os estágios em qualquer curso que a gente faz, tal. Então, é aquela coisa de atender um pro bônus, tal. Não, e só esses nossos encontros já tá trazendo muita clareza, né? A gente vai fazer tô com os bonequinhos aqui pronto pra gente fazer o atendimento. Então já ajuda muito, né? Traz e assim, tudo isso. Independente disso, eu acho que esse tipo de trabalho que a gente faz, a gente também vai evoluindo muito à medida que a gente faz, como qualquer outra coisa, né? A experiência nos capacita, certo? Então, eu acho que realmente são coisas... vou começar a atender com boneco. Eu não vou começar a atender com boneco já a primeira pessoa e cobrar um valor na sessão, um valor alto. Eu posso me permitir me desenvolver. E aí, quando eu sentir que eu estou capacitada, naturalmente eu já estou segura. E daí não existe medo. Entendi. Mas isso ainda é resquício de uma cobrança interna sua, né? Que também existe ainda. Mas que aos poucos vai saindo. Né? Okay? Vai. Quem mais, gente? Obrigada, minha linda. Obrigada. Quem mais? Diga. Tem um lugar que a gente pode estudar, algum livro que a gente possa ler para melhorar as frases de solução? Porque eu percebi que, além de ser uma dificuldade minha nos cursos, eu percebi entre os colegas também uma dificuldade de pôr frases de solução, sabe? Tá. Então, assim, eu gosto do livro da Ursula Frank, você já leu? Sim. Quando fecho os olhos, vejo. Eu acho que ela tem umas frases diferentes da que normalmente eu uso. E, assim, não vejo nenhum livro. Tem um livro, inclusive, que é até grosso, que eu tenho aí, que é cansativo para ler pra caramba, que na época que eu comprei achando que isso ia ajudar muito a atender com bonequinhos, mas, enfim, eu não indicaria, sabe? O que eu penso é em montar um curso, depois que passar essa nuvem aí, né? Em montar alguma coisa aonde a gente possa focar em frases de solução, entendeu? Legal, Emília, porque eu acho que o que eu percebo, assim, tanto da minha parte como de alguns colegas, que falta, assim, a gente saber melhor essas frases de solução para dar um impacto mesmo que precisa, né, ali na constelação. Às vezes a gente fica meio perdido ali nas frases. Eu acho bem legal. Se você montar, eu já estou dentro. Uhum. Então, e você sabe que a minha ideia, que já era uma ideia já quando eu foquei, né, fui abrir a ENSI, a minha ideia era de ter cursos online também, sabe? Porque eu acho que facilita para as pessoas, para quem está fora, tal. E de repente esse pode ser. Uma das dificuldades que eu vejo em montar esse curso, mas para você não teria problema, é porque eu acho que a comunicação, o metamodelo de linguagem que a gente tem em PNL, é algo que agrega muito, porque você tem uma comunicação mais específica. Então, eu vejo nas pessoas que não têm PNL uma dificuldade maior para poder montar, porque a comunicação é muito generalizada, compreende? Sim. Então, talvez eu tenha uma ideia, né, de oferecer um curso, já falei com o Lucas, é ele que vai fazer tal, um curso de PNL para constelador, entendeu? Uhum. Aonde a gente vai, o foco da gente é essa coisa da comunicação, para na sequência eu poder trabalhar a frase de solução. Mas assim, precisa ter um pré-requisito aí. Para quem já tem, tudo bem. Mas faz sentido, não faz para você que o metamodelo ajuda? Sim, ajuda, muito, não é? Muito. Então, porque como é que eu vou oferecer um curso de frase de solução se eu enxergo que a grande dificuldade é ser específico na comunicação?
Entendeu? A pessoa está muito na generalização e daí ela não consegue comunicar. Então, aí é desafiante, entendeu? Legal. Aguardando esses cursos, então. Obrigada, Emília. Eu acho que a gente vai ter. A minha ideia é montar alguma coisa que não seja algo tão grande, nem para não ficar tão caro também. Facilitar, fazer alguma coisa online que para mim também ajuda, para eu também não ficar saindo o tempo inteiro. E espaço. Então, assim, o fato de não ter que pagar um espaço também acaba ficando mais barato. Enfim, ou mesclar algum momento o encontro e as outras aulas. A gente vai trabalhar para isso, tá bom? Tá bom. Uma coisa que eu também acho que ajuda e que de repente a gente pode ter uma pincelada aí também é a comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta ela te ensina a olhar a necessidade da pessoa. E quando você olha a necessidade, você também consegue ter uma frase mais específica, entendeu? Então, se você vê, por exemplo, que a pessoa está se sentindo, está com uma necessidade, sei lá, ela se sentiu sozinha, ela está com uma necessidade de compartilhar alguma coisa com alguém. Então, por exemplo, a pessoa que se sente excluída, né? Ela tem um comportamento de se excluir porque ela já tem uma necessidade de um acolhimento que não foi atendido. Na CNV, a gente consegue olhar bem essas necessidades. E daí você coloca uma frase, por exemplo, eu me sinto sozinho. Entendeu? Você está trazendo a necessidade da pessoa, você está com uma frase curta e específica e que já vai gerar uma consciência, aquele primeiro momento da aceitação da frase de solução. Tá? Mas a gente vai olhar para tudo isso. A minha ideia, gente, de verdade, é ter uma empresa onde a gente forme profissionais verdadeiros, sabe? O que eu queria é esse orgulho de ter os meus alunos fazendo um trabalho bem feito, entende? E que nem sempre, você não consegue trazer tudo isso num curso de constelação, porque tem outras coisas que são. Mas, assim, a minha ideia é trazer oportunidades dos meus alunos se desenvolverem assim, de uma forma bem grande, bem valiosa, para poder servir mesmo, para valer. Ok? E eu acredito também, Emília, que a gente tem um momento de amadurecer dentro da constelação. É verdade. Não me imagino, por exemplo, fazendo o mergulho logo em seguida do curso. Eu acho que eu ia ter perdido muito. Então, como eu fui depois de algum tempo, já com uma experiência de atendimento, então para mim foi muito importante esse período de amadurecimento. Né? E até falei, quero fazer de novo depois, porque acho que a gente amadurece. Novamente, né? Porque você compreende de uma outra forma. Então, você sabe que eu também tive essa preocupação no começo, e em alguns cursos eu cheguei até a falar para as pessoas, quem estava se formando, terminando, eu falei, gente, eu mesmo, imagina, né? Cheguei para as pessoas e falei, relaxa, vocês não precisam fazer o mergulho agora, podem fazer depois, vocês estão terminando o curso. Depois, toda vez que eu vou fazer o mergulho, eu me coloco numa posição assim, eu entrego para o universo e aquela pessoa que está pronta para receber aquela compreensão, ela vai estar lá, sabe? Eu entrego. Então, se eu enxergo que uma pessoa fez inscrição, mas ela acabou de se formar, eu falo, bom, se ela está lá, não fui eu que coloquei, ela está lá e eu aceito e vou me colocar para atendê-la da melhor forma possível, porque eu acho que ela está precisando disso agora. Porque o mergulho, ele é um curso que eu acho que ele é como se ele fosse além de mim, sabe? Eu sinto muito isso, né? Então, eu deixo. Não busco fazer tanta divulgação para o grupo que está terminando. Mas se alguém ficou sabendo e fala, eu vou fazer, e eu fiz inscrição, eu falo, tá tudo certo, a pessoa precisa daquilo e tudo bem. A Tati, por exemplo, não fazia tanto tempo que ela tinha terminado, né, Tati? E foi muito importante para você, né, o curso. Foi muito importante. E não faz muito tempo, né? Tanto que eu não montei workshop ainda, né? Ela terminou. Tudo foi essencial.
Bom, enfim, então a gente vai... Mas eu também concordo com você, Clarissa. A minha ideia, inclusive, quando eu fiz o primeiro, era trazer para as pessoas que tinham feito lá atrás, que já está... Eu pensei até em colocar como pré-requisito se a pessoa já estivesse fazendo o workshop de constelação. Olha só, né? Mas óbvio que eu não poderia fazer isso, né? Então, aí eu falei, bom, não vai dar para fazer isso, então paciência, conto com a ajuda deles lá de cima. Tá? Mas, Emília, é um processo de cura importante para a gente que já tomou uma compreensão e já passou, e já iniciou esse processo. Assim, você quer dizer, ou seja, quando você já viu, já fez um workshop, já, então ele é mais... Você vai trabalhar ou não com a constelação. Para quem está ali, a primeira vez, o primeiro curso de constelação e fazer o mergulho pela primeira vez, é uma cura pessoal maior, muito grande ainda, né? É verdade. E eu vejo, sabe, eu olho os alunos que fizeram o curso, o mergulho, eles estão num estágio diferente dos outros. Não que eles sejam maiores do que... Mas eu acho que tem não sei, uma liberdade, não tem aquelas paralisações, né? Me parece. Eu acho que é uma leveza. Eu acho que depois da imersão, eu me senti mais leve, mais pronta para poder seguir a vida. Você sabe bem da minha história e o trajeto que eu faço. É verdade. Eu me senti muito mais leve. Mais verdadeira, né? Parece que a gente assume o lugar da gente. Nosso lugar, realmente o nosso lugar. Mas é que dá para fazer várias vezes, mas tudo bem. Vamos lá, mais pergunta? Emília, sabe o que tem me acontecido depois que eu fiz o curso do mergulho? Eu faço mapa astral, né? E o que as pessoas mais têm me pedido, depois que eu fiz o mergulho, é para eu olhar a missão da alma delas. Olha só que interessante. E hoje que eu me dei conta, porque hoje eu fui entregar um mapa, né? Um mapa natal. E a pessoa me contou da missão da alma dela. E aí que me caiu a ficha, que acho que os últimos 6 mapas que eu fiz depois do mergulho, as pessoas me perguntando da missão da alma delas. Coisa, achei, né? Bem legal isso. Muda mesmo, né? Parece que a energia, aquilo que as pessoas buscam em quem fez o mergulho é diferente do que buscavam antes, parece, né? Mesmo quando o pessoal faz constelação, eu acho que tem bem forte a luta aí, né, Lu? Eu acho que muda, né? O que todo mundo fala muda a constelação. Pela tua compreensão e pelo que a pessoa vem buscar. Eu acho que antes a gente parece que tem um limite menor, sei lá, você está olhando mais nas coisas daqui, né? Eu tenho a mesma experiência que a Vanessa também. Muita gente buscando questão de missão e alma. Tá. E alma. Eu vou falar aquilo que eu já tentei explicar aquele dia, né? Quando eu fiz o workshop depois da constelação, eu já tinha feito, né? Aí quando eu fiz depois do mergulho, eu não sei explicar, Emília, eu me senti só um condutor, sabe? É como se, sei lá, tudo viesse fácil, fluido, eu não me preocupei em momento algum e tudo foi acontecendo de uma forma como se eu já soubesse que aquilo era daquele jeito. Foi um negócio extremamente diferente e todas as constelações foram extremamente profundas, dores assim, realmente que eu não tinha vivido antes do mergulho. E sabe? Paz, então, né? Em paz, tranquila, sem porque eu entendo que para todos que estão começando, né, me incluo nisso, a gente coloca assim, gente, será que eu vou dar conta, né? Tem algum momento que você pensa isso, né? Será que eu vou dar conta, né? E em momento algum, nem antes, nem na véspera, nem em momento algum, eu tinha a convicção de que tudo ia fluir e realmente, sabe? Eu brinco assim, eu me senti tipo uma marionete, né? E alguém lá em cima falava, agora faz assim, agora faz assado. E eu me entreguei, foi super gostoso, foi mágico mesmo. Foi bem diferente. Bom, legal.
Quem mais, gente? Tem perguntinhas aí que a gente pudesse fazer? Eu acho que também tem essa coisa aí de, sei lá, dúvidas que vocês possam ter tido em alguma constelação ou em algum atendimento. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Gi, como é que ficou seu filho, você? Né? Eu tô mais tranquila, né? Um pouquinho eu sempre fico, né? Apreensiva, tudo, mas ele tá bem lá, ele tá tranquilo. Tá. E eu perguntei, né? Aquelas coisas assim, igual que você perguntou pra Renata, né? Ele sai só pra ir no supermercado. Tá. Só 5 pessoas por vez no supermercado, que fica na fila do lado de fora, sabe? Entendi. E tá levando bem, né? Entreguei, né, pro universo, né? Tem uma. Diga. Pode ser eu mesmo? Pode ser a Suzy, depois eu falo. Mas a Suzy tem pergunta, Suzy? Eu tenho. Tá, não pode fazer, eu acho. Eu tenho assim, eu faço muito atendimento individual, né? Tá. E com PNL e tal, tem muito efeito. Mas ainda eu tenho dúvida com quando a gente faz, às vezes, pequenos movimentos, né? Então, tipo, você coloca a pessoa na frente da outra e fala algumas frases de solução, coloca a luz no sistema dela. A sensação que eu tenho é que dá muito efeito. Tanto que, às vezes, na 7ª sessão, a pessoa a cabeça dela já transformou um monte de coisa. Mas ainda eu tenho uma certa dúvida se, de repente, como se viu aquele problema naquele instante, se ainda é necessário abrir uma constelação maior. Como a gente percebe isso? Deixa eu ver se eu estou tentando entender. Ou seja, é como se você não confiasse que só aquela atitude de mandar a luz resolveu a situação, é isso? Então, normalmente você mede isso pelos próprios sentimentos e sensações que a pessoa tem naquela situação. Tá. Se você fez um trabalho, mandou luz e a pessoa fala, nossa, eu estou me sentindo tão leve, eu estou me sentindo tão bem, aí já está dizendo que essa energia já está atuando. Vai curar lá, não sei aonde? Eu não sei até onde isso vai. Mas a pessoa já está vibrando com um sentimento de leveza, ela já está. Você percebe pelo rosto dela, pelo verbal, que ela está bem. Não adianta você ficar. Porque assim, gente, a gente é muito pequenininha, a gente não serve para nada, de verdade. É esse comando que você vai dar e essa conexão que você tem com a luz que vai agir lá. Se a pessoa falou que está tudo bem, acabou a história. Se ela precisar depois, num outro momento, de olhar para alguma coisa, ela vai te buscar, entendeu? Então, essa confiança que a gente tem nessa conexão é algo muito significativo também. Quando eu peço luz, eu estou entendendo que, sei lá, aquele povo lá de cima vai mandar a luz do tamanho que precisa para aquela pessoa, entende? A gente e a pessoa vai... campo, né? Exatamente. E a pessoa vai dizer, nossa, fiquei bem. Ou às vezes, isso acontece, da pessoa dizer, ai, mas parece que ainda não tá bom. Se ela fala isso, talvez tenha algo ainda que você não compreendeu e que você precisa olhar. Aí, às vezes, eu tento discernir se é uma questão de comportamento ou se realmente é de sentimento, né? Porque às vezes a pessoa confunde esses dois lados, né? Uma sensação que às vezes ela tinha, mas como comportamento e não como um sentimento mesmo. Eu entendi um pouco do que você falou. Normalmente, quando ela sente que aquilo acabou, ela pode ainda, em algum momento na vida, então, entre uma sessão e outra, dela chegar e dizer, ai, mas eu ainda tive tal comportamento. Eu ainda me senti triste tal dia, mesmo que você já tenha trabalhado. Aí sim, eu entendo que pode ser um comportamento que ela já tinha instalado. Isso acontece bastante, bastante. Ela já tinha instalado, por exemplo, uma coisa de reclamar. Isso é muito comum. A pessoa que vibra na reclamação,
mesmo que foi lá, você trabalhou, mandou luz, naquela hora ela ficou bem, quando ela volta no outro dia, sei lá, uma semana depois, ela fala, ai, mas teve uma hora que eu ainda estava, ai, mas teve uma hora... Talvez isso seja um comportamento instalado que ela ainda continua reclamando, mas se ela trouxe, eu sempre vou investigar. Por quê? Porque às vezes ela pode estar honrando uma mãe que reclamava para caçamba, entendeu? Então, mesmo você tendo colocado luz lá no sistema e limpado uma dor que tinha lá, pode ser que ela ainda continue honrando algum membro da família, reclamando pra caramba. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter um outro comportamento. Ninguém ensinou para ela. Quem ensinou alguma coisa foi a mãe que ensinou a reclamação. Então, foi a única coisa que ela aprendeu na vida. Ela não sabe fazer outra coisa. E aí, cabe a você, e daí a PNL ajuda muito, instalar novos comportamentos, fazer um processo de coaching perguntando da onde vem isso, o que ela ganha com isso, enfim. Gerar nela uma compreensão de que ela está escolhendo manter na vida o mesmo comportamento que aquela pessoa, entende? Entendi. Gratidão. Que às vezes a gente fica na dúvida, né? Se está fazendo a coisa certa ou se está delirando. Não tenha dúvidas com relação. Se você já mandou luz para aquilo, você já mandou luz para aquilo. Agora, pode ter outra raiz. Ela pode estar honrando a família com o mesmo comportamento. Ela não aprendeu outro. Então, pode ser que você ainda tenha que continuar fazendo um atendimento com constelação, mas é outra veia, entendeu? Sim. Tá? E aí buscar instalar algo novo, ok? Ok, Quem obrigada. mais tem pergunta? Emília. Diga. O que eu queria saber é o seguinte. A gente fez aquelas constelações que é totalmente oculta, que não tem fase nenhuma de solução, certo? Amei. Só que me perguntaram o seguinte, vendo outras constelações de outras pessoas, eles não usam tanto as frases de solução. E aí me fizeram a pergunta, para que as frases de solução nessas constelações nossas, que a gente faz bastante frase, não é para quê? O fundamento delas, né? Tá. Eu acho que eu não estou conseguindo me expressar. Eu acho que eu te entendi, tá? Por que a gente coloca tanta frase, né? Isso. E uma constelação sem frase nenhuma pode gerar resultado. Mais ou menos isso que você perguntou, isso. Né? Tá, então vamos lá. Acho que é uma pergunta bem legal até para a gente responder. Então, é o seguinte, quando a gente faz uma constelação totalmente sem frase, e que é maravilhoso, né? A gente entende que a pessoa que está constelando, ela tem conhecimento, leveza, aceitação para passar por aquele tipo de constelação, entendeu? Ou seja, eu mesma, eu uso bastante esse tipo de constelação no mergulho sistêmico. Porque lá no mergulho, os alunos que estão ali, eles têm total compreensão do campo, aceitação, percepção para entender aquela constelação e para não questionar. Mesmo assim, tem um povo que ainda questiona às vezes, entendeu? Se eu for fazer uma constelação dessa, então, vocês sabem, a constelação no meu workshop custa R$585. Eu não acho que seja um valor barato. Uma pessoa vai lá, paga esse valor. Eu vou lá e coloco uma constelação sem frase nenhuma, aquilo não vai gerar consciência para ela. Ela vai me xingar muito. Por quê? Primeira coisa, mesmo eu usando frase de solução, tem gente que fala, mas por que você colocou isso? Mas por que você colocou não sei o quê? Mas para mim, acho que isso não faz sentido. Mas por que você fez isso? Mas porque tem gente, e essas pessoas, elas se orgulham, não estou falando mal. Eu acho que a gente precisa aceitar a pessoa que chegar para a gente.
cabe a nós aceitar todo mundo do jeito que é. Mas essa pessoa, ela se orgulha normalmente, ela fala, é que eu gosto de entender. A constelação com o movimento do espírito, como o Hellinger traz, como a gente usa no mergulho, não é uma constelação que a pessoa precise entender. Pelo contrário, é uma constelação onde a pessoa não precisa entender. Por quê? Porque ela já tem um nível de consciência que ela, só de olhar ali, ela já vai compreender. E à medida que as coisas forem acontecendo na vida dela, com o nível de consciência que ela tem a aceitação por aquelas mudanças. E aí as coisas vão acontecendo e ela tem aceitação e ela vai agindo dentro daquele campo. Eu sempre explico isso no curso. O nosso cliente, e eu acredito que o cliente de vocês também, não é um cliente que entenda uma constelação sem frase. Sim. Não é. E a maioria nem aceita. A maioria nem aceita, né, Emília? Nem aceita. Eu recebo muitas pessoas no workshop que elas falam, nossa, eu gosto tanto, porque você explica. Exatamente. Nossa, eu já fui em outras tão diferentes. No fundo, é o famoso cliente. É o cliente que quer compreender. É a postura de cliente. Eu quero sair daqui compreendendo o que eu estou fazendo. Lógico, e a gente está lá para isso. A pessoa veio buscar uma coisa. Não é verdade? Mas eu acho linda. Mas, gente, a constelação que a gente faz no mergulho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Fazer tudo assim era sensacional. Nossa Senhora, seria maravilhoso. Mas as pessoas não têm ainda uma consciência para compreender. Eu enxergo a nossa postura como constelador, uma postura de quem está levando consciência para as pessoas. Eu estou buscando explicar, eu estou trazendo, não adianta eu falar, olha, gente, tem a lei do pertencimento que fala que todo mundo tem direito a pertencer. As pessoas não entendem isso. Nem as pessoas no curso, no começo, não entendem isso. Não entende. Agora, quando você mostra ali numa constelação que aquele filho que ela abortou faz parte e que tudo isso que está acontecendo é porque não houve um reconhecimento, isso está gerando uma consciência para ela. Então, é isso, entendeu? Ela só percebe o resultado quando ela vê que fez sentido, né? Exatamente. Porque se não teve resultado e ela nem viu, ela nem percebeu. Tá? Então, a constelação com as frases de solução do jeito que a gente faz, ela tem o objetivo de levar consciência para o nosso cliente, para a pessoa que veio nos procurar, tá? E uma constelação onde a gente não precisa fazer nada disso, ou que a gente diminuiria bem, é uma constelação para uma pessoa que já tem um nível de compreensão que não são os meus clientes, os que vão buscar pela constelação. Okay? É que estão fazendo por aí essa sem frase nenhuma para quem nem conhece, né? Então, eu particularmente, eu confio pra caramba em constelação. Eu acho que sempre ela vai gerar resultado. Mas, para mim, para a gente fazer uma constelação totalmente sem frase, eu preciso ter um campo muito sutil também, que é o campo que a gente tem no mergulho. Eu acho que a constelação que a gente faz no mergulho, que é sem frase, mas a gente está num outro estágio, num outro campo, né? Onde eu confio plenamente nas pessoas no que elas estão sentindo, plenamente, né? E eu não posso fazer uma constelação dessa quando eu estou com um grupo de pessoas que não sabem nem o que está sentindo. Então, na verdade, que não consegue acessar o sentido. Ok? Respondi? Respondeu, Emília. Obrigada, viu? Mais alguém, gente, tem alguma dúvida, alguma perguntinha? Senão, vou finalizar as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Talvez vocês já tenham feito, né, no outro Zoom. Eu tive que sair, depois só assistir pelo YouTube, a constelação da G. Mas, seguinte, o que você pensa, o que você recomenda sobre fazer constelação online de pessoas que nunca fizeram? Então, eu acho que isso não tem problema nenhum. Se a pessoa nunca fez
ela aberta a compreender. Você sabe que você vai conseguir levar uma consciência para ela, sem alucinação, sem querer, você vai gerar uma consciência. Tem gente que está prontinha para isso, entendeu? Às vezes a pessoa está vivendo na vida dela um drama tão grande que, de repente, aparece para ela essa oportunidade dela fazer uma constelação online e aquilo que você vai trazer para ela a compreensão vai ser aquilo que ela está precisando naquele momento. Eu não tenho nada contra, não. Pode acontecer de alguém não entender, de alguém... Eu acho que até pode. Mas, assim, eu faria, entendeu? Sem problema nenhum. Eu acho que vocês podem fazer também. Sempre lembrando para a pessoa que a constelação é algo que a pessoa precisa entregar, né? Que o resultado nem sempre vem na hora, mas eu gosto muito dessa coisa de levar a consciência. A partir do momento que você tem tal comportamento, e isso que apareceu aqui tem toda a probabilidade de acontecer e tal, entendeu? Mas eu não acho ruim, não. Muito pelo contrário, eu acho que é possível, tá? Acho que a gente se colocar para servir aí, pronto. Tá? Quem mais? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu, Emília. Talvez seja bem boba, mas é assim... Eu acho que não tem nada bobo, não. Acho que tudo... Diga. Não, é assim, na prática mesmo. Muitas vezes eu vejo quando você faz uma reverência um pouco mais prolongada, e às vezes você faz, às vezes faz uma pequena. Quando a gente sabe que tem que ser uma mais prolongada ou uma menor, você até fala assim, não faz tanta reverência. Então vamos lá. A gente nunca faz reverência para pessoas que são iguais a gente, certo? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma relação entre marido e mulher, por exemplo, não cabe uma reverência, certo? Porque os dois são iguais dentro da relação, tá? Eu uso a reverência quando eu sou menor do que o outro. Então, filhos para os pais, por exemplo. Então, eles fazem uma reverência até grande, no sentido, ou para os avós, para os bisavós, para o sistema, para tudo que aconteceu lá atrás. Porque tudo aquilo veio antes e é maior. Então, a gente usa essa reverência maior. Quando as pessoas são iguais, sistemicamente, o tamanho delas, a importância na relação, a gente usa uma reverência para reverenciar o destino da pessoa, certo? Então, por exemplo, sei lá, entre amigos, teve alguém que morreu, sei lá, ou entre parentes, primo, irmãos, tem um irmão que morreu cedo. Então, a gente faz a reverência ao destino daquela pessoa. Quando eu faço uma reverência ao destino, a uma pessoa que é igual, não precisa ser uma reverência lá no chão, entendeu? A reverência maior, profunda mesmo, ela normalmente é feita para uma pessoa que é maior do que eu no sistema, certo? Pessoas que são iguais, existe uma razão para eu estar colocando aquela reverência, eu reverencio o destino do outro e eu posso simplesmente só me colocar pequena diante, porque eu estou me colocando num processo de aceitação, porque a reverência é uma aceitação, né, do outro também. Entendeu? Acho que mais ou menos isso. Eu não acho que seja uma pergunta boba, não. Pelo contrário, acho que é uma pergunta bem significativa, porque tudo isso, às vezes, passa batido no curso. Eu falo, mas às vezes não dá tempo de dar ênfase a tudo, né? Então, acho que é uma pergunta bem interessante. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente está com quantas pessoas aí? 52. Nossa, bastante. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo vocês por essa audiência. Emília, eu tenho uma pergunta que me ocorreu hoje, me perguntaram hoje, eu não tenho conhecimento. Vieram me perguntar a ordem dos filhos. O primeiro nós sabemos que é o primogênito, no que eu lembro que nós estudamos. Aí vieram com um conceito para mim que o primeiro filho ele honra a mãe, o segundo honra o pai
E a partir do terceiro, ele vai para a vida. Aí eu perguntei, aonde você ouviu isso? A pessoa não tem fundamento, não tem nada, e veio me perguntar como que é. Aí eu falei que eu desconheço. Não, eu nunca li isso, nem, olha que eu já li pra caramba sobre constelação. Nem nunca ouvi falar isso. Eu não vejo isso, não, eu não acho. Eu acho que no sistema pode acontecer, por exemplo, o primeiro filho, ele tá lá carregando algo muito forte, ele normalmente, aquilo que eu falo, não recebe só, o primeiro filho não ganha só o trono, ele normalmente ele tem uma missão de carregar algo mais pesado, e isso pode ficar mais leve para os filhos que vêm depois. Filho único é um problema, né, gente? Porque o filho único, ele é tudo, ele tem que cuidar, ele tem que aceitar, ele tem que carregar pra caramba, ele tem que sentir. Então, assim, é um peso muito grande para o filho único. Tanto é que o que eu vejo é ou o filho único fica agarrado, paralisado no pai e na mãe, ou ele vai embora. Entendeu? Porque senão ele não aguenta. Então, assim, mas isso que falou que o primeiro é o pai, o segundo é mãe, eu não tenho, em 10 anos de constelação, eu não tenho essa visão, não, de jeito nenhum. Tá? Isso também vieram me perguntar. Eu estava lá no curso de hipnose e o pessoal que fez a formação no Scholler, tá. eu acho que talvez seja no Scholler, que tem essa concepção, porque as pessoas que fizeram a formação lá vieram falar, porque o primeiro é mãe, o segundo é pai, o terceiro é vida. Eu falei, tá, e o quarto? Eu sou o quarto, e aí? Né? O quarto é vida. Do terceiro em diante me falaram que é vida. Eu até respeito que veio lá do Scholler e tal, mas assim, nos livros do Hellinger, isso nunca apareceu, tá? O Hellinger nunca nos trouxe isso. E nas constelações eu também nunca vi isso, assim, como... Posso até começar a prestar atenção agora, né? A gente pode prestar atenção nas nossas famílias mesmo, né? A gente pode ir analisando e vendo se faz sentido. Mas Obrigada, Emília. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Podemos ir por... Ajudou vocês essas respostas? É algo interessante para vocês?